conseguimos voltar, né? Ontem foi a internet da Claro, hoje tem Claro e Vivo, os Wi-Fi aqui para ver se a gente consegue sustentar. Agora parece que vai segurar. Lígia, agora vai. Vou mandar o convite para você, tá? Procurando aqui a Lídia. Cadê essa nossa convidada que não aparece? A questão, Lídia, é que você é tão popular, que tem tanta gente já na sala, que eu não consigo lhe achar aqui na fila. Aqui. Achei. Oi, Cássia. Oi, agora a gente consegue se ver. Você consegue me ouvir? Demais. Inclusive, viu a minha luz? Viu a minha luz, ó? Tá maravilhosa. Dava até pra eu ter ido no salão fazer uma super maquiagem para poder receber todo mundo. Com essa luz, eu nem conto pra vocês como é que eu arrumei essa luz. A pessoa que precisa pegar um avião para produzir, realmente é muito cuidado com os amigos que vão acessar a live, né? Gente, tanta gente querida. Mas eu vou contar a verdade, eu vou cantar, viu? Eu vou abrir o show do Sandy Júnior, da Sandy e do Júnior. Não tem intenção de discutir nada aqui, não. Eu estava na assessoria agora à tarde, saí correndo para vir para aqui, e aqui feriado não tem, né? A gente estava trabalhando. Aí a doutora falou assim, por que vocês vão fazer essa live à noite, né? Eu falei, concorrer com o Sandy Júnior. Ela, eita mesmo, então não faça não. Vou fazer agora de 5 horas mesmo, porque dá tempo de assistir. É porque nem eu ia querer me ouvir, eu ia querer ouvir Sandy Júnior. Sandy Júnior, né, Lídia? Né, amigo? Que a gente é da turma de Sandy Júnior. Então, ó, Lídia, eu quero agradecer em nome da Acredite, em nome da gente que está aqui pensando nessas ideias, a prontidão do seu sim, do sim da Dorsal, assim como as meninas amanhã da Maturidade que a gente vai estar conversando. Depois de amanhã, uma alegria grande ter você e uma honra para a gente trocar essas ideias aqui com tanta gente que vocês trouxeram também para essa plataforma aqui, a gente trocar ideia. A ideia aqui é a gente conversar, bater um papo para que a gente possa construir algo novo, né, que ajude todos nós a caminhar frente a esse mundo que se apresenta aí agora, bem diferente daquele de algumas semanas atrás. Eu vinha falando antes da sua chegada, antes da internet me derrubar, que a gente ontem encerrou aquele papo, né, e foi muito bacana a participação de todo mundo, no sentido com a resposta de uma pergunta que o Alan me trouxe, dizendo assim, Cláudio, se você puder resumir em 3 questões tudo que a gente conversou agora aqui, o que é que você traria? Aí eu citei 3 pontos que, para mim, de maneira urgente, as instituições que não têm estabelecido ainda o Comitê de Gerenciamento de Crise, para mim, era a situação mais urgente. A segunda situação, a gente fazer uma revisão imediata de todo o contexto, né, do grande contexto mundial mesmo, e trazer para a situação do continente, do país, da região, da cidade, da instituição, e rever a análise SWOT, e aí praticar o desdobramento das decisões dessa análise SWOT a partir de um posicionamento de valor diferente de muita coisa que a gente tem visto. O propósito dessa nosso tema hoje, né, a gente pensou nessa provocação para promover uma reflexão sobre um reposicionamento, né, do time da qualidade, do time que ajuda a alta governança, a alta liderança, a governança, a traçar estratégias para os melhores resultados da instituição, os melhores resultados financeiros, os melhores resultados assistenciais que sustentam a vida e a razão das instituições de saúde. E aí, eu fui ali e hoje estava olhando ali no LinkedIn, peguei uma frase de um médico bem conceituado chamado Nonato, não sei se você conhece, já ouviu falar nesse cara. E assim... Filósofo. Ele colocou numa frase dele lá que dizia assim, que o tema, eu até trouxe aqui anotado, a temática é de extrema relevância, uma vez que tudo isso tem acelerado a importância do setor qualidade, né, no escopo dessa cocriação de conceitos sólidos para agregar valor às instituições, tanto no aspecto tangível quanto intangível. E ele trouxe uma frase que, para mim, foi o principal motivo de provocar esse tema, um bate-papo com relação a esse tema, que dizia assim, a qualidade que fica nos limites do escritório não funciona mais. E entendi, para mim, essa frase, essa afirmação que o Nato colocou ali, diz o motivo dessa provocação que eu fiz para esse tema, para que a gente pudesse trazer
essa intenção de reposicionamento, né, para que a gente reforce esse entendimento que o time da qualidade existe para ser um anjo da guarda da alta administração ali, no desdobramento, na articulação das decisões estratégicas. Aí, se considerar vamos fazer esse link que a gente tem combinado das lives na sequência, nesses 3 pontos que eu trouxe aí ontem, como um super resumo ali do que a gente conversou. Como é que você traria esses pontos para o viés da gestão da qualidade, do time da qualidade, pensando no foco ali nos melhores resultados assistenciais? É com você essa fala agora. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu sempre defendi a bandeira de que espaço tem para todo mundo e a gente precisa mesmo se unir às pessoas para poder provocar essa mudança que precisa acontecer no país e precisa acontecer no mundo. Segundo, agradecer demais assim, a parceria dos meus sócios, porque eu sou a única mulher no meio de 3 homens, né? Um engenheiro, um administrador e um médico. E eles brincam que eu falo mais por todos, né? E para 10, 20, então eles não precisam mais de mulher. Mas a paciência que eles têm comigo, porque eu sei que eu sou osso duro de roer também. E agradecer muito a todo mundo que está assistindo, quem já trabalhou comigo, quem não trabalhou, segue aí nas redes sociais. Eu tenho que, assim, meu sentimento todos os dias é de gratidão, porque se eu sou alguma coisa hoje, diante de muito conhecimento que eu ainda acredito que tenho para adquirir, é graças às pessoas que trabalharam comigo, seja na assistência, seja na gestão, seja como avaliadora, seja agora como empresa. E você puxou aí um gancho muito importante, eu até tinha deixado bem pontuado aqui as 3 recomendações que você fez ontem, você já começou falando delas, e eu acho que a frase que você citou que o Nonato fez na publicação, ela vem muito a calhar, porque em casa, para quem não sabe, o Nonato é meu marido, e a gente vive 2 vidas, né? Uma vida de homem e mulher e uma vida de médico e enfermeira. E gestores, né? E eu fui uma das pessoas que encorajou muito o Nonato a entrar para o mundo da gestão por acreditar muito no perfil dele como agregador de valor. E essa discussão sobre a posição da qualidade dentro do sistema é algo que a gente sempre fez, porque eu nunca acreditei que ficar no escritório era o que desse de fato o resultado. Já por uma cultura de formação mesmo, né? Quando eu tive a oportunidade de ir para a gestão, de conhecer a gestão da qualidade, e de ter a possibilidade de ter trabalhado com pessoas da gestão da qualidade, eu sempre via esse formato de não escritório, mas escritório como apoio, pensando numa estrutura física e as pessoas sempre juntas. Então, quando a gente montou a empresa, o objetivo era esse, não ficar em escritório e poder estar mais perto das pessoas. E a equipe que trabalha comigo, a gente sempre pensa nesse sentido, né? Eu sempre falo, como é que eu vou criticar uma coisa que eu não tenho noção de como acontece? E dentro da carreira eu tive a possibilidade de passar por muitos processos que eu acho que hoje facilita muito para a posição de qualidade na agregação de valor. Então, quando a gente fala do comitê de crise, principalmente, porque a gente montou nas instituições que nós atuamos, nós orientamos, nós definimos a hierarquia dentro do comitê, e foi uma confusão muito grande, porque as pessoas, elas não entendem o comitê no propósito da tomada de decisão, entendem muito mais como, agora tem pessoas, celebridades, que elas vão participar do comitê e quem manda somos nós. E não é bem assim que funciona. Apesar da posição de tomada de decisão para definir como é que o fluxo vai funcionar, definir como as ações, né, vão funcionar à medida que elas vão acontecendo, ainda tem muito uma disputa do quem manda mais e quem sempre tem que obedecer. E aí, às vezes, entra um controle de infecção conflituoso, uma gestão da qualidade conflituosa, e o que a gente vem conversando, inclusive na sua live ontem, a gente teve a possibilidade de discutir, é justamente o fato da ponte que a qualidade precisa fazer com todos os sistemas junto à direção. Então, não pode ser um processo insignificante dentro da construção da assistência toda, né? Não necessariamente eu preciso saber de assistência para construir um novo, mas se eu faço o meu papel de apoiar o entendimento, eu consigo trazer dentro da análise daquilo que eu vejo de enfrentamento a possibilidade de enxergar um novo.
E a gente no curso do Lean traz muito um desenvolvimento diferente. Então, o Lucas, o Nonato e o Marcos, eles montaram a aula de uma forma que eu não fique presa a falar enquanto os outros escutam, mas tem uma dinâmica de participação muito forte, justamente pelo objetivo que a gente analítico, aquele pensamento curto e grosso, né? Luiz, está me ouvindo? Porque parece que congelou o seu. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Luiz? Você me ouve? Eu não te escuto. Eu não escuto você. Não escuto. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Ok, vou continuar falando aqui. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá, beleza. Então, a gente, dentro dessa discussão aí do conceito do que é a gestão da qualidade com a prática no dia a dia, é que a gente, inclusive, dentro do Lean, como eu estava falando para vocês, dentro do Lean a gente discute muito esse cenário de eu me posicionar sentada num escritório, enquanto as pessoas estão na prática executando alguma coisa. Então, dentro do curso, a gente traz essa dinâmica justamente porque quem procura é muito gestor, muitas pessoas que estão na qualidade e que querem entender como é que elas podem apoiar a construção do conhecimento nos processos. A gente precisa de muita coragem, né? Porque eu, quando fui fazer qualidade, eu tive o atrevimento de fazer, assim que eu considero, sem ter uma experiência e ter só o conhecimento, assim, de quem recebia a ordem. E quando fui para uma instituição de 500 leitos, e o que eu mais pensava era como é que eu podia fazer diferente do que todo mundo fazia dentro daquilo que eu já tinha participado. E uma das coisas que a gente praticou, eu e a pessoa que estava na qualidade, depois a Tatiana, eu não sei se ela conseguiu assistir a gente, deu continuidade comigo, foi justamente da gente tentar entender como é que dentro daquilo que era possível, numa instituição de 500 leitos, pública, focada só em trauma, onde estava a qualidade assim muito no início, sem as pessoas entenderem o que de fato era aquilo, todo mundo pensando muito mais em certificação, né? Uma hora vamos ser certificados, entendendo a acreditação como o resultado final, mas na verdade ela é um dos meios, né, para a construção dessa organização dos sistemas. E aí o que a gente mais pensou era como é que a qualidade assistencial, pensando nesse cenário que havia mudado, poderia agregar valor. E aí, Luiz, vem o que você mais falou ontem, foi sobre a análise SWOT, o planejamento estratégico, pensando na revisão dele para o cenário de crise. Eu me deparei com muitas situações, eu e a minha equipe, então acho que vale a pena compartilhar com vocês. De o Covid ser hoje um bicho de 7 cabeças, dentro de uma prevenção que, se a gente for parar para pensar, ela não mudou. A Dri Freitas teve uma fala com relação ao controle de infecção e eu achei interessante que ela falou assim, Samuel Vaz deve estar agora assim, comemorando o quanto o incentivo da prática de higienização das mãos, o quanto as pessoas estão higienizando as mãos, está acontecendo agora nesse momento do Covid. Mas eu estava conversando com o Nonato assim, como é que o impacto de uma coisa que é um vírus novo, mas a prática ela é antiga, pode impactar tanto e causar tanto medo e pavor nas pessoas, a ponto de eu permitir que os meus processos eles parem para eu dar sequência em um novo que não é novo, né?
um novo que chegou agora como uma nova doença, um novo vírus, né? E que a prática ela é exatamente a mesma. E aí vem o questionamento. Se eu estou trabalhando uma assistência adequada, se eu estou evoluindo para um processo de eficiência, eficácia dentro do sistema, entendendo como é que a humanização ela pode acontecer para o doente, né? Para aquela percepção do cliente ser modificada, tentando entender como é que eu vou, no final de tudo, agregar de fato valor ao cuidado, se eu estou neste momento dando tantos passos para trás por causa de um vírus que tem sim a sua importância, mas que a forma de prevenir não mudou em nada do que a gente já pratica no dia a dia. E aí, quando eu estava vindo para Salvador hoje, que foi uma resenha para chegar aqui, a gente parou ali na esteira para poder pegar as malas. E nessa parada, o pessoal se juntou para poder esperar as malas, se aglomerou para esperar as malas, uma vez que não tinha mala saindo, a esteira não estava nem girando. Aí eu tirei a foto e fiquei analisando a foto, o quanto a gente não escuta, né? Eu estou dentro de um sistema que tem um medo, né, de pegar uma doença, que a prática da higienização das mãos, o uso da máscara e a não aglomeração pode prevenir, mas mesmo assim eu ainda continuo fazendo. Então a gente ignora muito os avisos, e aí eu acho que a qualidade junto com o controle de infecção precisam fazer uma parceria muito grande, porque apesar da existência do comitê de crise, até que ele tenha uma estrutura que ela de fato seja segura para o sistema, né, esse comitê, o controle de infecção e a qualidade são fundamentais para a gente incentivar as pessoas na prática segura para o novo velho. Né? Aí a gente volta lá na Florence Nightingale e volta lá no meio de comunicação ainda bem primário, que é de incentivo à prática da higienização das mãos. Torna a repetir, é o novo velho. Então, quando a gente pensa nesse redesenho do planejamento estratégico dentro da crise e o quanto as decisões elas vão ser pautadas para a geração de valor, é aí que vem muitos dos meus questionamentos. Por quê? A gente vem instituindo ao longo do tempo e incentivando nas instituições a prática do diálogo, né? Eu hoje, junto com a minha equipe, a gente não faz palestra, treinamento em auditório, a não ser que seja, por exemplo, um protocolo novo. A gente instituiu trabalhar um formato blitz, assim, nem seria treinamentos em loco. Mas por que a gente fez isso? Na segurança do paciente do ano passado, na semana, a Vanessa, que fazia parte da nossa equipe, ela, por iniciativa dela, entrou nos postos, né, de trabalho, nas unidades de internação e começou a fazer um bate-papo, né, uma blitz, tentar entender o que os meninos sabiam, o que não sabiam. E nesse conceito de conversa, a gente pegou muitas situações que nós até acreditávamos que já estavam bem estruturadas e, na verdade, não estavam. Então, a gente começou a adotar esse modelo onde eu aplico a blitz pensando na investigação do conhecimento. Depois eu aplico a auditoria clínica, tão famosa auditoria clínica, onde eu vou avaliar o segmento dos processos, o quanto a gestão está integrada, quantas pessoas se conversam, para depois juntar essas informações e entender o quanto que dentro da prática que nós estamos fazendo a gente de fato conseguiu causar. Eu sempre sou uma defensora muito grande do papel do técnico de enfermagem dentro da assistência, porque eles são as pessoas que hoje mais fazem o beira-leito. E aí a gente se prende muito a levar teorias, levar as boas práticas para quem está fazendo a gestão do cuidado, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono, e assim sucessivamente, junto ao médico, e esquece eles como os principais executores da ação. Então, quando a gente fala muito de estruturar uma prescrição que não seja mais de enfermagem, mas que ela abranja o cuidado, o que eu mais vejo são questionamentos. Como é que eu, nutricionista, vou prescrever para o técnico? E aí a pergunta que fica o questionamento é preguiça ou o questionamento é falta de conhecimento?
Como é que esses agentes que deveriam ser as pessoas que nos apoiariam na construção da gestão do cuidado adequada vão ser, de fato, as pessoas que vão mudar o cenário. Então, sempre que eu estou discutindo com eles, que a gente está conversando, a gente sempre leva por esse lado, né? Vamos entender como é que acontece essa lacuna entre aquilo que está na teoria e aquilo que eu consigo, de fato, colocar na prática. Muitos dos meus questionamentos pessoais, para vocês entenderem, eles vão muito junto ao conhecimento de fato da prática para eu tentar entender como é que de fato ela pode acontecer. Então, quando eu falo assim, vamos fazer uma análise para entender como é que foi que esse evento aconteceu, eu, Lídia, só consigo fazer de uma forma um pouco mais rápida, não vou dizer rápido, um pouco mais rápido, pelo tempo que a gente fica quebrando a cabeça, né, e vai deixando aí queimar para poder entender como é que isso aconteceu. E no curso do Lean a gente traz uma dinâmica de análise lá do porquê que a estátua de Abraham Lincoln, ela manchou, né, e as pessoas foram avaliando outros cenários e não chegou à luz que iluminava a estátua e que de fato é o que atraía o inseto, que acabava atraindo o pombo, que atraía mais sujeira, e aí eu tinha que usar mais produto, e nessa a estátua foi desgastando. Então, é muita coisa que envolve um problema para a gente achar que olhar pela copa da árvore já vai ser o suficiente. Então, o que a gente vem trabalhando muito nessas decisões pautadas em valor dentro das instituições que a gente atua? Tentando entender o quanto o perfil que eu tenho, e não estou falando só de perfil epidemiológico, gente, porque o perfil epidemiológico, eu posso definir essa estrutura, dividir os postos de trabalho, dividir uma UTI e colocar as especialidades. Mas o cenário de perfil de pessoas, pensando na multidisciplinaridade e naquilo que as pessoas têm afinidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês com relação aos times que nós estruturamos em um cliente nosso. Quando a gente estruturou os times, pensando nos protocolos, porque a instituição ela quer evoluir um pouco mais dentro desse gerenciamento de protocolo, que não só, né, aquela coisa basicona, a gente foi procurando pessoas nesse perfil. Então, quem gosta mais do perfil do paciente do AVC? Quem é que gosta mais do perfil do paciente sepsis? Quem é que estudou mais? Quem é que isso? Para a gente poder unir bastante os conhecimentos e ter a possibilidade da gente construir uma história diferente no cuidado. Você colocou uma pergunta aqui, né, Luiz? Unindo qualidade CCH e essas ferramentas que eu citei, como devemos agir para trazer a alta liderança para patrocinar as ações? Então, bingo, né? Porque a gente vem discutindo muito a participação da direção dentro do cenário assistencial. E aí, eu não sei se é falta de vontade deles, que talvez em muitas situações, talvez até seja o maior percentual, ou se é não querer dar proximidade para as pessoas, né? Porque isso também pode acontecer. Mas é um diferencial muito grande. Então, eu vou dar mais um exemplo de uma instituição que a gente atua. Tem um diretor nosso que, a Dani está aí me ouvindo, ele é daqueles que se chegar, ele grita e tal. Só que a presença dele foi muito determinante para a gente poder conseguir mudar algumas coisas na cabeça das pessoas. A princípio, teve gente que foi pelo medo, eu acho, sabe? Porque aí o diretor, ele grita, e no que ele grita, eu vou lá e faço, porque eu estou com medo de perder meu emprego. Mas no segundo momento, a gente já conseguiu mobilizar um pouco diferente. Então, o fato de estar ali presente todo dia, de tentar conscientizar justamente o cenário do cuidado sendo algo como diferencial, porque não dói, né, gente? Vamos pensar aí que quem escolheu estar nessa vida hospitalar não pode estar pensando em dinheiro, porque dinheiro a gente não vai ganhar, não mesmo. Então, quando eu me formei, que eu fiz o meu juramento, eu não brinco, eu falo seriamente que eu fui escolhida para ser enfermeira, acredito muito nisso, porque é um propósito que vai muito além da minha vontade. Eu nem sabia o que era ser enfermeira na minha vida. E assim fui lá e encarei. E para qualidade não foi porque eu queria ter o poder de qualidade e falar mais que os outros.
mas porque eu achava que eu podia contribuir mais. E para isso eu fui estudando, fui aprimorando, fui buscando e tenho discussões com o Nonato justamente porque o que a gente tenta fazer é um casamento das informações para ver o quanto a gente pode modificar o cenário. Às vezes a gente passa muita raiva quando existe uma disputa entre a equipe multidisciplinar e que, no meu entendimento, ela não tem nenhuma necessidade. E aí, se colocou, seria uma oportunidade de educar a alta liderança para compreender os impactos nos resultados. Sim. O que eu acho que falta? A gente vai lá, estrutura uma reunião de análise de resultado, a gente, qualquer pessoa, não estou falando da minha empresa ou da minha pessoa, mas a gente, todo mundo aí assistindo, e normalmente a direção ela assiste, mas palpite ela não dá. Por isso que às vezes a gente se pega em grandes surpresas, né? Descobre a atuação de uma comissão que deveria atuar e não está atuando, descobre a atuação, protocolos que deveriam estar sendo gerenciados na instituição, mas o médico se acha dono do protocolo, leva para casa e não entrega o resultado para a alta governança. Então, é um diferencial muito grande. Uma das pontes que a gente está fazendo agora, inclusive na dorsal, é tentar avaliar justamente esse impacto do quanto uma alta liderança, né, uma diretoria que ela de fato participa, faz a diferença no sistema. E não é participar me seguindo quando eu estou na instituição ou quando a minha equipe está na instituição. A gente fica todos os dias, então a gente não faz um modelo consultoria, vai lá, deixa a tarefa e volta, a gente desenvolve junto. Eu tenho as minhas presenças, né? Então, não é quando eu vou, mas é o quanto que a gente faz avaliação dos desfechos, do propósito principal que a qualidade da assistência pode levar para uma tomada de decisão mais sábia, para uma tomada de decisão mais direcionada. E o Nonato fala muito assim, a qualidade ela não pode ser uma coisa que eu nunca vou alcançar, né? Como não? Janaína que estava aí escutando, acho que está aí ou estava, uma vez eu estava com ela, ela falou assim, o IHI liberou um estudo falando que uma instituição para chegar no nível de segurança, ela leva no mínimo 15 anos. E aí vamos pensar como que uma instituição pode chegar a 15 anos sem uma governança que de fato seja atuante, né? Que ela conheça os resultados e eu não acho que o papel da governança é ficar indo lá na operação. A gente nem incentiva isso. Mas quando a governança ela entende o resultado que está sendo entregue, até porque é o resultado que ela quer. Então, às vezes, a gente se depara com isso, né? A governança não sabe o resultado que quer. Eu faço lá um mapeamento do processo, do meu processo, depois eu defino os meus indicadores, daí eu defino as minhas entregas, mas eu nem sei se essas entregas são entregas que de fato têm algum sentido. A Trabanca colocou, infelizmente a alta gestão é um desafio maior que todos. Poucos escutam o olhar da qualidade. Poucos ou quase nada, né? Porque a qualidade, ela, em muitos sistemas, ela ainda é conhecida como um processo que eu sou obrigada a ter, e sendo obrigada a ter, eu vou ter que deixar ela ir. E aí é o que chama mais atenção, né? Porque se eu quero uma estruturação, uma reestruturação do meu negócio, e uma coisa que a gente, na dorsal principalmente, a gente faz muito, é o papel até do Lucas, principalmente, de fazer o equilíbrio entre o financeiro e a qualidade, que é uma coisa que a gente agora está começando a conseguir fazer em um cliente, que eu acho que a gente vai conseguir mostrar, inclusive, não só para eles, mas pode até virar um estudo do quanto existe de fato o crescimento da qualidade com o uso racional do recurso e eu posso sim ter um desfecho cada vez melhor para o doente. Então, a gente fica fazendo essa ponte o tempo todo lá no financeiro, porque se eu não sei o que eu estou gastando, com o que eu estou gastando, estou só pagando o boleto que chega no final do mês, aí realmente não vai dar. O processo educacional, que até paciente safe aqui está comentando, né? Precisa de educação, precisa de muita educação. Hoje a gente tenta dentro do cenário, principalmente eu que sou a que mais fala, né? A maioria dos projetos da nossa empresa estão comigo. O que a gente sempre, nas reuniões, nas discussões,
tenta coordenar é justamente esse perfil educacional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gestão do acesso ao cuidado, né, que o manual da ONA cobra e que as pessoas não entendem os requisitos dentro do processo e que a gente vem trazendo essa construção de que gestão do acesso não é o permitir a entrada e saída de pessoas, como não é o permitir a entrada e saída pensando em admissão e alta, é muito mais do que isso. Eu não sei se vocês conseguem ver aí direito a pirâmide, essa pirâmide é uma pirâmide que a Dorsal fez baseada naquela pirâmide de Maslow, que todo mundo conhece. E aí, de baixo para cima, não sei se todo mundo consegue ver direitinho, mas de baixo para cima tem assim, assistência, eficiência e eficácia, humanização, empatia e geração de valor. E uma das coisas que a gente fala muito dentro dessa discussão dessa pirâmide é o quanto a gente vai conseguir, de uma maneira bem sistêmica, junto aos processos, fazer as ligações, porque quando a gente fala lá de dar as mãos, né? Eu sempre falo isso, vamos dar a mão, vamos pegar na mão do colega e vamos tentar entender como é que esse processo vai acontecer, como é que eu vou conseguir, no final, evoluir para surpreender o cliente. Então, do ladinho, tem uma setinha de maturidade da gestão, que aí o Lucas, o Nonato e o Marcos trazem bem assim, entrega mínima, né? Então, lá na assistência, o que vai ser a minha definição de entrega mínima? O que eu vou fazer? E aí a gente traz mais uma vez o despertar de que não é mais do mesmo, né? Porque se eu tenho camas com grades elevadas e a minha equipe com grades, e a minha equipe ainda não eleva a grade, não conscientiza a família, não conscientiza o doente, aí eu preciso repensar como é que essa comunicação, ela de fato está chegando às pessoas. Quando eu penso em excelência operacional, que eu acho que é o passo mais difícil da gente tratar, porque quando a gente chega nesse ponto da excelência operacional, eu já estou fazendo um casamento de muitas informações, né? Eu estou gerenciando bem custo, eu estou gerenciando bem o cuidado, e eu consigo que o cliente dê o próximo passo, dentro da experiência dele, sentir de fato o diferencial. É claro que ele não vai saber do que a gente está gerenciando de informação, mas ele é a pessoa que mais sente e vai traduzir o quanto aquilo que está sendo estruturado para tomada de decisão vai apoiar e vai agregar valor. E aí a gente consegue, de fato, ter aquela tal da chamada estrutura de paciente no centro do cuidado. E aí, voltando lá na história da pandemia, a gente pode pensar que o paciente no centro do cuidado, agora ele deixa um pouquinho de ser o centro do cuidado, porque as ações elas estão mais baseadas no desespero e no medo. E aí, no desespero e no medo, eu vou começando a trabalhar outros pontos e muitas vezes até pontos só financeiros, né? A Trabanga até colocou que são números que são os melhores indicativos para a alta gestão. Aí começa só o financeiro. O cuidado com o profissional e o cuidado com o doente, ele acabam ficando um pouquinho de lado. Eu acho que a relação do impacto versus o desfecho atual, talvez a gente tenha até um pouco de dificuldade de identificar. Porque os desfechos atuais, eles estão muito baseados no medo, e ontem eu achei muito interessante quando você falou disso, né? A imprensa, ela instituiu medo, as instituições instituíram medo, os controles de infecção instituíram medo, a própria qualidade instituiu medo. As pessoas, elas não se escutam, elas estão tentando, numa briga de quem pode falar mais, elas estão tentando ter um destaque para o seu processo, e é aí que eu acho que a gente acaba falhando muito. Inclusive, falei para o Nato assim, acho que a gente precisa trabalhar temas também que vão abordar o quanto o papel do controle de infecção nesse momento de crise vai ser um ponto diferencial junto à qualidade para a gente poder agregar valor e reduzir o impacto. Porque a gente tem situações diversas. O impacto financeiro, ele vai acontecer uma vez que o uso racional do recurso, que é o que a Ana vai falar, está completamente desestruturado. Então eu monto uma estrutura e na hora que eu tenho um problema como é o Covid, essa estrutura ela me foge às mãos,
ela me foge às mãos porque a gente não estava fazendo, ou ela me foge às mãos porque de fato eu não tinha controle nenhum. O uso dos EPIs, ele aumentou de uma forma abrupta, mas que planejamento eu fiz dentro do meu sistema, pensando na divisão aí, até você colocou, né, somar forças para o resultado estratégico desejado para esse momento. Então a gente não fez a divisão das coisas, né? Eu coloco o Covid em todos os setores, eu não especializo o cuidado diante do que a própria patologia vai trazer, né? O que o vírus vai trazer aí como doença. Todo mundo pode cuidar de tudo, a gente vem falando de aprofundar no conhecimento, de gestão do conhecimento, e aí todo mundo pode tratar de tudo. Além de poder tratar de tudo, aí eu começo a ter mais custos por causa disso, e nesse impacto eu vou ter um desfecho que a gente não sabe. A gente vem sempre discutindo aí, principalmente eu e o Nonato, que somos, né, dois pensadores, no impacto que a gente vai ter no futuro, que é talvez um pouco incerto, né? Mesmo que algumas coisas apontem aí para uma obviedade, mas ele é tão novo, o comportamento do vírus é uma coisa tão nova, que nem os protocolos definidos, todo mundo responde da mesma forma. A própria ação do vírus é diferente daquela que se esperava. Então, eu acho que o Covid está trazendo uma oportunidade da gente pensar fora da caixa, modificar as nossas possibilidades, mas além disso, mostrar que a gente vai e volta o tempo todo. Porque, como eu disse no início, a gente está com reafirmando práticas que são velhas e que elas são eficazes, que são as melhores medidas, mas a gente no dia a dia não faz, né? Vamos ser bem realistas, no dia a dia a gente não faz, a gente higieniza super mal as mãos, faz de qualquer jeito e acha que isso aí é o que vai, de fato, dar sentido e fazer com que as coisas mudem. E aí você colocou bem o modelo antigo com o modelo novo. Eu vou dar uma viradinha para cá para eu poder ver meu slide melhor, tá, gente? Mas dentro do modelo antigo, a gente traz a qualidade sobre conformidade. Então, quanto tempo a gente veio trabalhando isso, né? Conforme e não conforme. O modelo novo já traz a qualidade como oportunidade de melhoria, e que eu acho que é o que a gente mais precisa discutir. O modelo antigo pode agregar valor no meu modelo novo? Pode. Mas quanto eu trago isso para a prática de melhoria? Depois, a qualidade é a função da governança corporativa, sendo que, na verdade, nesse modelo novo, a gente já conhece a abordagem do compartilhamento de responsabilidade, né? Onde começa o meu e termina o seu, mas a gente também pode fazer junto. Eu tive um superintendente falar para mim assim, sua função, uma das suas funções aqui é ser gestora do pronto-socorro. As outras 1999 você vai descobrindo com o tempo de instituição. E de fato é. Eu estou como gestora de um processo, mas eu também sou gestora dos outros. E por isso eu posso abordar os sistemas dentro do meu conhecimento, pensando na agregação de valor e o quanto a gente pode colaborar para poder transformar. Liderança que cria padrão é a antiga. A liderança que cria a cultura é o desafio maior nosso, né? Criar a cultura agora, criar modelos mentais que vão apoiar na gestão da mudança, que é o que a gente está falando muito, né? Sobre gestão da mudança, quanto isso pode impactar dentro do cenário, quanto a gente pode trazer a melhoria da segurança e ter o paciente cada vez mais satisfeito com o nosso atendimento. E não é a satisfação da higiene do quarto, não, né? É o acordo mesmo, quanto que eu estou cumprindo o acordo que eu propus do cuidado. O poder é concentrado nas mãos de avaliadores e inspetores. É a vigilância sanitária, é o avaliador da ONA, é o avaliador do Quimento, da JCI, de tantas outras metodologias, ISO. Vamos deixar na mão deles? Não precisa. A avaliação ela deveria ser um contexto onde o avaliador das instituições que acreditam, que certificam, seria o apoio para a gente enxergar aquilo que eu ainda não estou fazendo. Mas ainda existe uma disputa, porque as pessoas elas querem brigar com o método, mas não entendem com a metodologia, mas não entendem que a metodologia ela vem muito mais para poder apoiar o sistema
a chegar no melhor formato de assistência possível. E por último, dados são para avaliação e no modelo novo a gente já traz dados para as mudanças que elas de fato vão ser ágeis, práticas e que causam dentro desse contexto todo a melhoria contínua. É velha a melhoria contínua, né? Porque fica parecendo até clichê a gente dizer que a melhoria é contínua, papapá, mas vai demorar muito para a gente, talvez, ter o entendimento de que a melhoria contínua está tão na gente, e que esse potencial está tão na minha mão, que a gente precisa continuar falando um pouco dele, né? Então, acho que a gente precisa entender, Nonato colocou, só gerencia quem mede, e isso é fato, né? Como é que eu vou gerenciar uma coisa que eu não tenho nenhum resultado e que empoderamento que eu vou ter para tomada de decisão? E lembrando, gente, assim, gerente qualquer um pode ser, né? Gerente qualquer um pode ser. Eu vou lá, tenho a minha empresa, contrato você para ser gerente, falo para você, eu quero que você entregue tais e tais resultados. Eu te dou os indicadores, a forma como você vai medir, através daquela linda ficha técnica que tem os objetivos, a base de dados e papapá, ótimo. Agora, liderança que faz a diferença, liderança que vai de fato agregar valor, liderança que vai de fato mostrar para as pessoas a referência que ela é dentro do sistema, isso eu não sei que tanta gente consegue aprender, senão as pessoas, além das pessoas que elas já nascem com isso, né? Aquela pessoa que a gente admira muito, que a gente tem vontade de fazer como ela, que a gente tem vontade de ser como ela, e que a gente se inspira nela para poder construir. E ouvir o cenário é muito importante. E o melhor filtro, as melhores pessoas para contar como é que isso acontece, é quem está ali operacionalizando. Então, às vezes, conversar com o técnico pode parecer doloroso e pode ter algumas instituições que até questionem, né? Tá, se eu dou a voz ao técnico, ele pode confundir essa liberdade. Mas a gente não está falando aqui de uma liberdade para ele definir como a gestão do negócio vai acontecer. A gente está falando de uma troca, né? Tem muita gente dentro da operação que é muito consciente. E essa consciência ajudaria muito a gente a criar uma cultura de segurança, de qualidade assistencial diferenciada. Muitos técnicos de enfermagem, eles não precisam ser mandados, eles precisam de direcionamento. E aí cabe a mim pensar que direcionamento que de fato eu dou. Encarar a gestão é um negócio que eu digo que é complicado. Eu só tive coragem porque um dia a psicóloga do hospital que eu trabalhei há anos atrás disse que eu tinha um perfil para liderança que era um perfil bom. Mas eu de fato não acreditei muito. Não no meu potencial, mas porque eu achava que eu era muito nova para poder ter essa expertise aí para gestão. Mas na época o meu coordenador me chamou para substituir, inclusive, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que eu aprendi muito com ela, e depois ela se tornou nossa gerente, e nessa a gente foi se desenvolvendo. Agora, o que eu era para o que eu sou hoje, já são várias pessoas passando por mim. E isso me facilita cada vez mais me aproximar da operação, me aproximar dessas pessoas que elas estão dentro do sistema e que são os verdadeiros realizadores de cabeceira de leito, né? E aí eu queria, inclusive, citar aqui, não vou falar da instituição, mas as pessoas da instituição, algumas estão aí nos assistindo. Eu tive a oportunidade, inclusive, até foi junto com a Janaína, de ver um round de segurança nessa instituição. E é bacana, assim, a agilidade, porque eles já tinham o que eles queriam, o direcionamento foi dado e, assim, simplesmente, nesse direcionamento, em meia hora eles discutiram ali
a gente achou bacana, né? Ficou impressionado. Não por ser uma coisa fantástica de outro mundo, mas porque eles estavam integrando o cuidador no sistema pela importância que de fato ele tem. Então eu sou assim, eu abraço muito a causa, eu acho que a gente precisa trabalhar fortemente a presença do técnico dentro do nosso sistema para a gente conseguir, de fato, ir melhorando essa estrutura assistencial e trazendo as pessoas para participar mais do contexto. Quando a gente chama todo mundo para conversar, o objetivo é esse, é de entender como é que eu posso agregar valor no cuidado do outro, pensando que um é sequência do outro, e não aquela coisa de isolamento. Nós, enquanto equipe assistencial, estamos muito distante uns dos outros. Não, se vocês toparem, eu também topo, gente, porque agora a gente podia começar aqui a pegar, inclusive, todas essas... Ótimo, a gente inicia outra live. Vamos iniciar outra live. Tá anotando tudo, né, Luiz? Gente, a gente vai continuar. Se cair aí, vocês voltem, hein? Agora eu sei que você quer, eu sei. Uma coisa que eu quero muito também falar dentro disso, tô vendo. Dentro disso é o cenário educacional. Algumas pessoas citaram aí educação, mas vamos deixar de pensar na educação que ela é dentro da instituição, vamos pensar nela fora. A formação hoje é ruim. E aí vocês têm que pensar, principalmente vocês que estão ali no dia a dia, como é que eu vou colocar gente que estuda bem menos do que a gente estudava, e eu não vou generalizar, dizer que é só a enfermagem, não. Todos os cursos, eles estão reduzindo as cargas horárias. Eu não vou defender que tem que ser presencial, não é essa a questão. Aprender é uma coisa muito individual, né? Eu tenho facilidade de aprender muito mais com a fala do outro do que na leitura. Então, cada um tem seu jeito de aprender. Por isso que eu falo que eu aprendo muito com o Nonato, porque o Nonato ele tem uma didática boa na fala, então quando ele está me explicando, eu aprendo mais com ele do que se eu pegasse o livro e lesse. Mas a gente precisa repensar como é que o modelo assistencial ele vai acontecer não só no momento de crise. Talvez uma coisa que a gente precise fazer agora é repensar nesta crise o que a gente perdeu, se foi porque eu não tinha, ou porque as pessoas, a referência se perdeu. Sabe o pró e contra? Não sei quem já fez terapia, e às vezes quando a gente tem um problema de relacionamento e vai lá e faz a terapia, a psicóloga fala assim, coloque os prós e os contras do relacionamento, para você avaliar quanto é que vale a pena se manter na relação. Então, isso aí vale a pena a gente fazer também no nosso cenário pensando profissional. Se eu sou gestor de um processo e esse processo não anda bem agora, neste momento de crise, o que fez com que as coisas desandassem? O que foi o meu ponto de equilíbrio, se é que eu tinha, e que de fato fez com que o cenário modificasse tanto? Tem instituição que não tem Covid e conseguiu parar de fazer a assistência que estava sendo feita, sem ter Covid. O medo ele foi tão instituído e, assim, a forma de se trabalhar, de se pensar na estratégia de atender o paciente foi tão venenosa que eu não me recordo de outros momentos que a gente teve aí de endemias que, não vou dizer nem de pandemia, fora H1N1, mas que o cenário ele tenha se modificado. Porque eu vivi o H1N1, estava comentando com o Nonato, eu não só vivi, como fiquei na suspeita. E eu não me recordo em momento algum em desequilíbrio. Pensando inclusive na velocidade da doença, manifestação da doença, né, em si. E apesar de não trabalhar num hospital acreditado nessa época, mas a gente tinha um ritmo assistencial que era muito bom, um controle de infecção que participava muito, a gente não tinha qualidade ainda, mas a gente tinha qualidade na gente, porque a gente tinha uma equipe que era muito parceira. Nós não perdemos as coisas, mas a gente tinha tão claro a estratégia, isso inclusive foi trazido pela gestora do controle de infecção na época, médica, junto com a enfermeira, que a gente passou pela
pandemia do H1N1 com uma suavidade tão grande, mas tão grande, que eu entrei em isolamento com tranquilidade na minha casa, sem meu telefone tocar um dia. Nem um dia meu telefone tocou, porque tiveram dúvida, porque não sabia como conduzir. Não é pela minha capacidade. Talvez o meu critério de escolha, pensando nas pessoas que vão trabalhar comigo, me ajudaram, pode ter sido, mas eu acho que foi muito mais pela condição do controle de infecção nessa hora. Tivemos comitê de crise? Sinceramente, não. Mas a gente teve um equilíbrio através dela, médica, e da enfermeira na época, que fez a gente andar numa sintonia, por mais preocupação e medo que a gente tivesse, fez a gente entrar. Vamos reiniciar sim, vamos reiniciar. Eu vou continuar falando aqui, na hora que sair a gente entra de novo. Por mais que a gente tivesse um desequilíbrio ali naquele momento, ela puxava muita gente para a realidade. Ela trazia a gente de volta para não deixar o H1N1 ser aquilo que ia fazer a gente perder tudo que a gente já tinha. Cátia, você me escuta? A Liana, você me escuta? Não fique rindo. Lídia do céu. Vou parar de falar, Lídia que eu do céu. falo, eu tô falando e tô queimando seu áudio. Rapaz, sabe o que eu vou. Sabe, né, não, sabe o que eu vou repetir aqui? Que tem umas gaiatas de umas amigas minhas ontem, quando a gente. Você conheceu uma delas. Aí, quando a gente entrou ontem na live, que começou a dar problema, a travar, aí tem um grupo de gaiatice delas lá no Instagram nosso. Aí ela falou: gente, foi tanta beleza que o Instagram não aguentou, travou. Eu acho que tá acontecendo isso. Então tá bom, enquanto é beleza, tá ótimo. Mas eu descobri, eu acho que é. Na verdade, a gente estou com outro celular aqui do lado, também conectado na live, e eu fiquei com a cisma quando ele aproximou aqui desse outro celular que está aqui, deu uma... Aí deu, pá. Ele corta o áudio. E aí eu já botei o cara para correr daqui com o meu celular. Eu digo, leva o celular para lá e eu vou ver se não trava. Não vou perder mais, não vou perder mais a sua vida, não. Eita, que papo bom. Tá ótimo mesmo. Eu acho que as contribuições aí que todo mundo está fazendo, tem gente aí entrando de novo, mas acho que as contribuições que todo mundo está fazendo também são bem importantes. É porque todo mundo vai falando, vai digitando, né? Vai passando rápido, é a hora que a gente perde. Além de ser um bate-papo, que eu acho que essa informalidade nossa, essa reunião que a gente está fazendo aqui com tanta gente experiente, que vai estar agregando tanto para nós, ele ontem trouxe um monte de aprendizado e uma série de ideias, e hoje já está me surgindo um monte de ideia. Eu só queria dizer à turma aí que essas falas de vocês, essas contribuições, como a gente vai salvar essas conversas, as lives salvam aí os comentários. Eu vou tentar fazer um apanhado com o Alan e a minha turma aqui, fazer um apanhado desses comentários, para que a gente gere um consolidado de ideias, de necessidades que vocês estão levantando aí, para que a gente possa... Qual é o propósito dessas nossas lives? Além de rever os amigos assim pelo Instagram, né, nesse momento que a gente não tem conseguido encontrar, a gente compartilhar essas ideias, mas só recapitulando o que a gente conversou no início, né? Ontem. Antes de você começar, a Elaine estava dando uma sugestão aí da gente promover um encontro pelo Zoom. Elaine, acabou de passou aí, deu uma sugestão da gente fazer um encontro pelo Zoom, que eu acho que seria bacana. Só para vocês entenderem, a proposta que o Luiz fez diante Acredite para nós, enquanto Dorsal e a Maturitar, o objetivo era de a gente fazer um compartilhamento de conhecimento. E assim, a gente vai viajando nas ideias, e uma das ideias que o Nonato trouxe, inclusive, foi de juntar todo mundo que conversou na semana e fazer uma roda de bate-papo com vocês. Então, de repente, a gente pode colocar essa enquete lá na Acredite, vocês dão um ok, e se todo mundo topar, a gente pode, no final da semana, fazer uma enquete com todo mundo, os 4 participantes, né? E aí a gente pode fazer pelo Zoom, porque aí tu consegue promover uma participação de todo mundo e a gente conseguir
agregar e aí todo mundo compartilhar e trazer experiência e a gente apoiar no que for possível. A sugestão está super aceita. Eu entendo que no caminho dessas lives a gente vai juntar todos esses comentários de vocês para que a gente... Qual é o propósito dessa live? Como é que surgiu, né? Eu quebrei a barreira da timidez que ninguém sabe que eu tenho, né? Mas eu sei de fazer live porque é quase que entra no ao vivo, né? A gente vai meio que... Vamos querer ser o William Bonner aqui, né? E Renata Vasconcelos. A gente entra no ao vivo. Então, a gente sem a estrutura, eu estava falando com o médico hoje, o doutor que estava com a gente hoje, eu digo, doutor, não sabia que fazer live era tanto trabalho. Né? Você tem uma preparação, você tem que estruturar uma ideia, ter uma conexão boa, e não é só assim, liga o celular, está funcionando. E aí, mas a gente teve essa ideia de fazer as lives e de convidar alguns parceiros para a gente trocar essas ideias, mas assim, com um propósito de algo diferente, além disso aqui, de construir. É que a gente sabe e a gente entendeu, né? A pandemia chegou, se apresentou e agora? Né? O que é que a gente vai fazer com a gente? O que é que a gente vai fazer com as empresas da gente, com as instituições que a gente trabalha, né? Que a gente leva as empresas da gente, ou como avaliador, ou como profissional que a gente está na instituição trabalhando lá, seja com a relação de trabalho que tenha. E aí a gente disse, bom, a gente tem que construir esse modelo novo, né? A gente tem que pensar em situações para a gente reposicionar o nosso primeiro. Construir um modelo mental novo para responder a essa nova situação, a esse novo mundo. Né? Como eu falei ontem, o especialista estava falando, a virada do século aconteceu, né, lá com a final da Primeira Guerra, e aí o nosso século aconteceu agora. Foi em 2000, já aconteceu a virada do século. Acabou. E a gente está no século novo. Então, a gente tem que ser novo para encarar o que está acontecendo já. E aí, a ideia é que a gente junte toda essa construção que vocês estão ajudando a gente a fazer e a gente faça essa sugestão, está mais que acatada, a gente vai marcar com vocês, né, vou combinar e nós, esse grupo que está nessas primeiras lives aqui, a gente vai combinar com vocês a data para convidar vocês a participar dessa construção, onde a gente vai compartilhar com vocês o consolidado de ideias que vieram, porque o que for mais prevalente, vamos usar o que a gente vê todo dia. A gente não mapeia perfil epidemiológico, vai ver as prevalências ali. O que for mais prevalente de manifestação de vocês, do que mais vocês entenderem, a gente vai pelo menos, pensar que isso pode ser um começo de um consenso. E um modelo necessário para responder ao que a crise trouxe para nós. Né? E a gente tentar, com isso, avançar na construção desse reposicionamento desse time de profissionais da qualidade que está aí. Estamos juntos mesmo, Dana. Eu acho que esse é o movimento que nós, que temos compromisso com a sustentabilidade do sistema, com a sustentabilidade do papel da qualidade, da função da qualidade nas instituições como um ponto de apoio à governança, né? E ajudar a gente... É fácil a gente ser oposição, né? Eu não gosto de política, mas a gente criticar o resultado que não está bacana, a estratégia que não está mais adequada do ponto de vista da gente, é fácil. Mas participar da construção e responder pelo resultado é pesado, né? É pesado, mas esse peso... E por isso que a gente tem que dividir, tem que se juntar assim com pessoas com o mesmo propósito e a gente dividir essa carga de transformação para o resultado que a gente quer. Do sistema de saúde, da nossa instituição, da nossa empresa, do nosso resultado como avaliador, do nosso resultado como assessoria, e que seja. Então, a ideia é que a gente faça isso mesmo, e por isso que é tão importante que vocês falem, que vocês manifestem as dores e os sabores que vocês estão vivendo diante da crise. A gente apanhou a primeira semana, está apanhando a segunda, a terceira. Vamos continuar levando lapada como na minha terra, pancada dessa crise. Mas a gente segura aqui, sustenta e vamos respirar e vamos para frente. Esse ir para frente não pode ser para qualquer lado. Né? Esse para frente, a gente falou da estratégia pensando na instituição como um todo, numa situação mais macro, a gente traz hoje a gestão da qualidade como uma base estratégica para repensar o posicionamento das equipes da qualidade, que não pode ser uma equipe que faça o que alguém pensou apenas. Né? A qualidade tem que participar desse pensamento, tem que provocar esse pensamento, esse novo pensamento. A qualidade não pode esperar. Eu sempre costumo dizer que eu gosto e faço muito planejamento. Aquela frase que eu não sei de quem é, porque eu tenho memória ruim, mas que diz assim: se você não define sua estratégia, você vai ser parte da estratégia de alguém que definiu.
Então, isso para mim grita todos os dias de manhã quando eu acordo. Ou eu posiciono a minha estratégia, ou eu vou seguir o que alguém decidiu para eu fazer parte da estratégia dele. Eu acho que a qualidade tem que ter isso como um grito todas as manhãs. Se você não posiciona a sua estratégia, você vai ser parte da estratégia de alguém. E aí Então, a gente tá... não é? e talvez nem só a qualidade em si, né? Porque nessa fala sua, se a gente for pegar, inclusive, levar em consideração o que você falou ontem, como os objetivos estratégicos eles vão permear a instituição e o cuidado no cenário que você atua. Quanto que eu, de fato, e aí a proposta que eu faço para vocês é de começar a fazer uma reforma íntima mesmo. Como gestor, o que é que, como gestor, eu, de fato, aplico no dia a dia pensando justamente nisso que o Cláudio falou? Porque uma coisa é o ler os objetivos estratégicos dentro de um mapa, entender qual é a minha atuação dentro de cada um dos objetivos, o que eu posso desenvolver. Ali ele é mandatório mesmo, porque ele é um objetivo que vai muito além da sua vontade. Ele está pensando na organização como um todo. Mas como é que você enxerga o alcance? E não é só o indicador que vai estar ligado àquela estratégia que a direção te fala, ó, isso aqui que você precisa entregar, mas e o resto? Às vezes é comum escutar, não gosto do diretor no meu ouvido, mas o que você faz para ele não ficar no seu ouvido? Né? Porque eu não gosto, eu, Lídia, não gosto. Eu detesto que fiquem gente no meu ouvido, me falando o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Mas não é pela fala, é porque se ele está falando, eu não enxergo como é que, de fato, eu faço diferença dentro do sistema. Tá Então, claro para a gente a entrega que tem que ser dada por nós. sim. Né? Faltando essa comunicação aí. Sim, sim. E eu volto a dizer, tem muita gente que às vezes reclama porque leva o problema e a direção não resolve. Leva o problema e a direção não resolve. Vamos fazer o contrário? Enxerguei o problema, qual é a solução e já levo tudo para o meu diretor? Porque, gente, realidade. Pode ter muita gente aqui que está assistindo, que tem uma facilidade e uma voz muito ativa dentro de diretorias, ótimo. É um ponto super positivo para a gente que está envolvido nesse movimento de gestão da qualidade, apoiando a estrutura assistencial no melhor para o doente. Mas tem muita gente que não. A Lu, que é uma amiga minha, está assistindo, colocou assim, eu estou escutando tudo e pensando como é que eu vou aplicar isso na clínica. Repensa o que você faz hoje para aquilo que você quer e aquilo que o paciente espera. A gente tem muitas instituições que já estão focadas lá na experiência do paciente, mas esquece que antes disso tem toda uma história ainda para ser contada. Toda uma estrutura que impacta no final lá, inclusive na aplicação do medicamento. Então, a proposta é fazer reforma íntima mesmo. O que você é como gestor, ou o que você é como assistência, ou como gestor da qualidade, e o que você espera para você dentro da instituição que você está. Porque aí a gente não está falando de carreira em si, mas a gente está falando do que você está construindo lá. Então, essa experiência do que você já viveu, com o que você está vivendo, e que você gostaria de viver, já que é lá que você está, seja um bom lugar ou não, como é que isso vai dar um destaque para você ter a satisfação de sair da sua casa e ir para um lugar onde você consegue, como o Nonato colocou, aprender, desaprender e reaprender, né? É um círculo vicioso mesmo. Mas é pensar nisso. E falando nisso, eu lembrei de um técnico que trabalhou comigo uma vez, que eu fui chamar a atenção dele por um desvio de conduta, né? Um técnico muito bom. E aí eu falei para ele assim, você precisava pensar se o que você quer é de fato trabalhar aqui. Porque você trabalha aqui de noite, trabalha num outro hospital à noite e ainda trabalha de dia. Você está muito cansado. Aí ele falou para mim assim, eu preciso trabalhar nos 3, Lídia. Mas aqui, quando eu penso que eu estou vindo para cá, e que eu venho trabalhar com você e com a equipe, eu fico pensando que eu faço parte de um time vencedor, noite sim, noite não. E que se eu não sair da minha casa para contribuir, eu vou piorar o cenário aqui. Então, me dá uma chance, me dá um voto de confiança que eu vou te mostrar que eu posso mudar. Aquilo me comoveu e mudou muito o meu pensamento. Então, se tá bom ou não, mas é onde a gente está, como é que eu posso chegar nas pessoas? E aí eu volto a dizer, a concordar com o paciente safe. Somos, como qualidade, poliglotas.
Se eu não sei conversar com a operação, eu não sei conversar nem com uma direção. A gente precisa sair da prepotência de achar que somos o suficiente dentro da gestão da qualidade e começar a entender as necessidades e o que as pessoas são, para de fato tirar delas o que elas podem contribuir dentro do sistema. Senão a gente não vai caminhar. Thaís colocou dinamismo. De fato, dinamismo vai apoiar muito a gente dentro desse cenário. Não é só gestão da qualidade, não. Quem está fazendo gerência operacional, gerência de enfermagem, né? É em todos os sentidos mesmo. Informação, né? Eu estou tão feliz, porque eu adoro gente que tem memória, né? O Paciente Save e a Bia Fernandes comentaram aqui o nome do autor, né? O Alvin Toffler, daquela frase lá do... Obrigado, pessoal, porque o Cabavec não tem memória, não. Mas, também sou dessas. A construção que está saindo daqui, né? A Dani Focasso colocou propósito, né? Eu tive no HSM ano passado, novembro do ano passado, e eles não têm muito tema, o tema central não, mas todas as aulas que eu assisti rodava em propósito. E os caras lá pensam muito em tecnologia, aquelas coisas, eu digo, não, isso é mentira. Isso não vai chegar aqui, mas já está chegando não sei onde. E quando eles rodavam lá falando do surrealismo, das coisas surreais que estavam acontecendo na cabeça de alguém, de um protótipo lá, mas os caras têm um propósito, eles sabem onde eles vão chegar e qual é a transformação que eles vão entregar com aquele produto que ele está viajando ali, que você diz, não, esse cara tá doido. Se a gente não tiver a clareza do propósito que nos faz levantar todos os dias, encarar tudo que a gente tem que encarar, vai ser difícil fazer isso que você propôs aí para a turma. É fazer essa revisão íntima do que é que a gente está fazendo e do de qual é que é o nosso papel naquela instituição. Né? Eu não estou falando só na função, né? Qual é o papel da gente naquela instituição, no contexto que a instituição está nesse momento. Né? Está vivendo o contexto da crise, ok. Qual é o nosso papel? O que é que eu tenho que rever? O que é que funcionava ontem que não funciona hoje? Né? Onde é que eu acho que essa sua fala é a primeira recomendação que a gente faz da live de hoje, né? Porque se a gente não parar, o que a gente está fazendo, né? E quando a gente fez fui estudar e rever as questões que eu achava que sabia, que depois que chegou o vídeo eu vi que o Nato colocou aí. A gente tem que aprender muito com o dinamismo da Covid. Muito. A Covid é um pesadelo, está sendo muito doloroso para todos nós, mas o que a gente tem aprendido, a dinâmica dessa pandemia é gigante, porque a primeira coisa é parar e repetir tudo que a gente sabia. E todas as entregas que nós achamos que era suficiente. No contexto das práticas de qualidade assistencial, de gestão da qualidade, de gestão dos processos, está claro que o que a gente entregava não era o suficiente. Né? Porque o mundo que se apresenta exige muito mais. Exige uma velocidade de raciocínio, mas assim, uma decisão pautada em dados que não pode levar um mês para ser consolidados em planilha, né, para transformar um indicador, para apresentar numa reunião, para a direção depois dizer, não, isso não surtiu efeito. Né? Qual é o valor que nós estamos entregando para os processos que nós estamos gerenciando, que aquelas instituições estão confiando a gente? Se a gente não tem isso claro aqui, né, para nós, a gente não vai ter força para convencer nenhuma alta direção que a nossa fala tem combustível para alimentar uma máquina de transformação. Né? A Jana está colocando aqui alguma coisa... Eu tirei o óculos para ficar bonito na foto. A Jana colocou que a gente, como gestores, a gente não deveria estressar a alta liderança. Né? Talvez... Eu concordo com a Jana. E isso é uma coisa, inclusive, que eu ia falar, porque ela põe, sensibilidade e equilíbrio são imprescindíveis. É outra coisa que a gente, de fato, foi excelente a colocação. A gente precisa muito pensar nisso. Por isso eu volto a dizer, a capacidade que a gente tem, já que fomos para a gestão, é de trazer também a solução dos problemas. Porque se todos os problemas que eu tiver, eu levo e obrigo o meu gestor, meu diretor também a pensar até naquilo que ele me coloca lá para poder pensar, porque é uma parceria. Se eu sozinho não posso tocar uma organização, eu defino uma estrutura de gestores. Nessa estrutura eu tenho um apoio que me faz enxergar
como é que a operação está acontecendo e aquilo que eu preciso contribuir. Então, eu concordo com a Janaína. Eu acho que a gente precisa também, como gestores, ter muito cuidado com esse estresse, porque levando principalmente para o lado da pandemia, que é dentro da proposta do que a gente está falando, imagina como é que está a cabeça das diretorias, porque eu já estou vendo, eu vi nos meus, semana passada eu estava atendendo meus clientes, então é um estresse pesado para todos. Aí eu volto a repetir, mais uma vez a qualidade vem com um ponto diferencial, porque ela deveria ser, é difícil, mas deveria ser essa ponte que apoia o equilíbrio das partes e a construção da melhor solução. E aí esse comitê ele vem com um ponto diferenciado. Donato coloca, ó, o diferenciamento do que será o direcionamento do que será necessário está vinculado com as entregas. Isso é fato. Às vezes a gente tem indicador que ele está fora, está dentro da meta, o que eu faço? Eu não analiso, né? Porque ele está dentro da meta, eu não vou ser obrigado a apresentar. Mas eu já considero que todo número é um número. E como todo número é um número, ele apoia, inclusive, nessas entregas. Então, às vezes, o resultado nem está ruim. Eu estou com um cenário que está influenciando os meus resultados, mas não piorou. Mas um pontinho, né, um número que deu diferente da estrutura passada para a estrutura presente, já que viramos o século, inclusive zeramos 2020 nesse cenário do Covid, será que ele não deveria ser considerado? Né? São pontuações que a gente precisa começar a pensar. Porque senão eu vou desagregar demais. E aí esse estresse que a Janaína falou, ele vai só cada vez aumentar. Aí eu começo a não ter mais acesso ao diretor, porque ele já não aguenta mais me ver falar da mesma coisa. E aí eu acabo com uma estrutura toda durante um tempo que não era necessário. E dependendo do tempo vem o impacto, que é o que a gente está querendo entender, né? O que vai ser depois, ninguém sabe. É verdade. A base do propósito, eu acho que entendo que chega muito forte nessa situação, se autoavaliar para rever o propósito das situações. Né? Esse equilíbrio que tanto foi falado aí, em meio a Vivi falou para a gente aí, às vezes tanta energia e tanto tempo e pessoas envolvidas na implantação de 1 milhão de ações que geram quase nenhum impacto, quase nenhum valor agregado ao resultado definitivo e estratégico daquela instituição. Né? Então, eu penso que o contexto da crise, dessa grande crise que nós estamos dentro dela, Travou. Não escuta. Estamos sem seu... Caiu mais uma vez. Eu vou fechar com a Lídia aqui um consenso para que a gente não tenha mais essa dificuldade e, se preciso for, a gente dá continuidade a essa conversa daqui a pouco. Deixa ela voltar aqui. Lídia, cadê você? Lídia, foi tomar uma água. Deixa a Lídia voltar aqui, tá? Lídia, você chegou? Chegou. Não me abandone. Deixa eu lhe achar aqui, tá? Vou chegar aí pra gente... Chegou. Abandonei não. A internet não está nos aguentando. A internet não está nos aguentando. Está quase na hora de São de Junho. Eu acho que é isso, né? Nosso show tem que acabar. A turma está voltando aí, mas, Lídia, a gente está falando desse equilíbrio do propósito. Eu penso que é muita coisa que a gente tem que parar e refletir. Eu penso que o pontapé inicial a gente deu hoje, de trazer essa turma gigante. Nós estávamos ali com 100 e tantas, 120 e tantas pessoas, felizes. Como vocês conseguem mobilizar pessoas e com todos com o mesmo propósito. Eu queria, na hora que a gente chegar aqui em 90 pessoas, tá aí 60 e pouco, tá subindo, tá tudo certo. Vamos fechar, vamos fazer as considerações. Tem gente falando, não acaba não, tá tão bom o bate-papo. O que é que a gente... Nossa, gente, a gente adora falar, né, Cláudio? Não é, Lídia? Juntou nós, não é problema, né? Vamos pensar aqui... Eu vou sair daí hoje. Né, do contexto de crise. Na recapitulação geral, a gente se deparou, né,
com tudo isso que está na porta da gente no contexto geral. A estimativa de infectados e de mortos, a relação direta disso com o impacto sobre o sistema de saúde, a exposição da população que chega na porta das nossas instituições, que circula nos grupos vulneráveis que chegam para a gente cuidar, a sustentação econômica do sistema brasileiro financeiro e da população, a saúde mental das pessoas que estão trabalhando nas instituições e para as instituições, a saúde mental de quem chega para quem está na instituição cuidar, que está comprometida por esse medo que você tanto falou, essa situação de confinamento que nós estamos vivendo, esse temor do risco de adoecer e morrer e de não se despedir. Então, você tem o doente que traz toda a demanda dele, a família que tem todo esse temor, né, e todas essas questões dos bens que estão aí envolvidos. Se a gente pensar nesse pensar vou falar assim, do reposicionamento da atuação, da gestão da qualidade, do time da qualidade das instituições. Hoje eu vou aumentar, porque a gente fala muito, eu digo que são 3 pontos. Eu vou dar 2 pontos de crédito para você a mais. Se você quiser 3 a 5 pontos, Lídia, o que seriam as prioridades mais urgentes de um time de liderança da gestão da qualidade ali para reposicionar a atuação da qualidade em meio a essa crise? Bom, eu sou um cara que estou da qualidade de uma instituição e sei do meu papel e fiz meu trabalho até hoje da maneira que estava estabelecido. O que é que eu devo fazer para reposicionar essa minha atuação, a atuação da minha equipe, para colaborar no enfrentamento dessa crise? Onde é que eu devo atuar? Com quem que eu devo me agarrar? Se eu pensar em 3 pontos ou 5 pontos, o que é que quem tiver da qualidade tiver para anotar, o que é que deve pensar? O que é que deve agir? Eu fui anotando aqui, à medida que a gente foi conversando, eu fui anotando para poder a gente não esquecer dos detalhes, né? Eu acho que a primeira coisa que, como gestão da qualidade, a gente precisa repensar é o quanto a gente de fato, e é a primeira recomendação, o quanto a gente de fato é essa ponte de ligação entre quem operacionaliza o negócio e a alta liderança. E aí, dentro dessa recomendação, eu volto lá nas suas 3 de ontem. Revisão do planejamento estratégico, as decisões pautadas em geração de valor, gerenciamento do comitê de crise. Então, esses 3 pontos, o quanto a qualidade ela consegue, dentro do cenário, fazer a ponte entre operação, e aí eu falo de gestores que estão operacionalizando o negócio, mais operação e direção. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar. O segundo, eu acho que a gente precisa repensar na posição nossa dentro do sistema enquanto qualidade. E aí é que vem mais e mais e mais e mais a questão de tudo que a gente falou sobre fazer essa reforma íntima, né? O quanto o escritório ele está sendo escritório e não agregador de valor dentro do sistema. O que você quer é ser apenas essa pessoa que senta atrás de uma cadeira e que todo mundo sabe quem você é, ou aquela pessoa que, de fato, se eu fico 1 hora ou 10, não se sente diferença, porque enquanto se está verdadeiramente. Então, acho que é o segundo ponto, repensar a nossa posição dentro do sistema. O terceiro é a gente apoiar a construção da análise dos resultados desse cenário de agora, o quanto está impactando naquilo tudo que foi construído, naquilo tudo que a gente assim, ralou para poder conquistar, o quanto esse cenário do Covid está desconstruindo e tentar não entender só o número, tá, gente? Mas quando eu falo de analisar, é o número e as relações que o número tem com o sistema. Porque às vezes o número tá bom, mas tem um desequilíbrio ali atrás que já fez tudo cair. Então, repensar esse impacto. Eu acho que um quarto ponto é a gente tentar entender o quanto a gente consegue, principalmente dentro do que a gente discutiu ali sobre o novo paradigma de qualidade e segurança, quanto a gente está ainda lá preso no modelo antigo, sendo que o modelo novo ele está aí gritando, pedindo para você, para permitir a entrada dele na sua vida, né, no seu dia a dia. Então, eu acho que é o quarto ponto que a gente precisa pensar.
E o quinto, que vai casar bem com o primeiro, é o papel que a qualidade tem junto à multidisciplinaridade. Aí, bem específico, pensando na contribuição que eu dou para o sistema assistencial e o empoderamento que eu dou para o entendimento da gestão do cuidado e não só as pessoas. Porque eu acredito muito que não existe uma figura só, mas várias figuras que elas precisam ser únicas, que elas precisam pensar e trabalhar para chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, eu deixo essas 5 recomendações aí dentro do que a gente discutiu para esse cenário agora do Covid. Olhem. Depois, quem quiser cópia, é só pedir pro Luiz, viu, gente? Que ele tem todas. Tá tudo aqui, ó. Ele manda tudo pelo Wi-Fi. Ô, Lídia, eu não tenho palavras, eu tenho sentimentos para agradecer essa sua entrega, a entrega de cada uma das pessoas que estão aqui, que estiveram com a gente, que não puderam continuar. A gente vai fazer um resumo de tudo isso, né? Tem um passarinho dizendo aqui, a gente vai fazer um resumo de tudo isso, não sei o quê, vai fazer um resumo de tudo isso para trabalhar com nós, os 3 times que agora é um só, a gente se juntar para compartilhar isso com quem estiver junto com a gente nas nossas redes, nos nossos contatos que vocês têm, porque a ideia é de um propósito maior mesmo, e um propósito coletivo. Então, eu quero, assim, com o sentimento que você sabe que eu tenho para com você, com a sua família, com o Nonato, com a Rafa e com as nossas parceiras que estão e vão aparecer amanhã, né? E com todo mundo que está junto, eu quero dizer da minha gratidão da minha honra de compartilhar mais essa hora e meia com você da minha vida. É sempre uma alegria estar junto de pessoas como você, como vocês, as pessoas que estão aqui, tanto amigo nosso aqui nessa sala de live. Eu quero muito agradecer o tempo precioso de vocês e da importância dessa colaboração de vocês para esse momento que nós estamos juntos fazendo. Nós vamos fazer esse resumo. A gente vai organizar essas lives que caíram para tentar salvar isso tudo de uma forma que vocês encontrem nas nossas redes sociais, na Dorsal e na Maturitá, para que a gente possa estruturar uma linha de pensamento comum. Amanhã eu estou numa expectativa gigante. A gente está até sem dormir direito esses dias, né? Porque a gente vai trocando ideia, mas assim, de encontrar as meninas da Maturitá aqui, puxando o viés da quinta-feira. Amanhã a gente tem falando de comunicação, estou trocando as pautas, mas a gente vai dar segmento nisso, para que a gente possa, cada tema desse, o Alan está rindo aqui com uma coisa que alguém está escrevendo. Deixa ele sair daqui para eu continuar meu raciocínio. Cada tema desse tem um propósito da construção que nós pensamos para o reposicionamento disso que a gente faz no mercado. Não é só disso, do que a Acredite faz, do que a Dorsal faz, não. Nós todos que estamos nessa sala fazemos para o mercado. Então, fiquem à vontade para participar, para dizer sempre o que vocês estão colocando aqui, porque isso é parte da construção que nós estamos fazendo. Toda a minha gratidão pela paciência de vocês. A gente tem um desafio nessas lives. Alguém pediu para ser de noite. Está cheio de artistas fazendo à noite. Não dá para concorrer com o Sandy Júnior nem com ninguém. Essa hora de 5 horas, a gente tem um desafio grande que existe muitas lives a partir das 17 horas no mundo e no Brasil. Então, quando a gente entra, a gente é mais uma, e até essas estruturas de internet são sobrecarregadas. Por isso que a gente está 16, mas a gente volta para 17 sem problema. Teremos esses desafios técnicos. Então, minha gratidão a todos vocês, a gratidão à Lídia e à família que está com a gente nesse desafio, e até amanhã. Né? O Alan quer comentar alguma coisa aqui? Eu quero fazer um comentário. Oi, tudo bem, pessoal? Oi, Lídia, tudo bem? Para Nonato falar, porque o Nonato tem uma fala muito boa, muito inteligente. Esse cara é um dos caras. Um dos caras. E só para lembrar para vocês que nas próximas semanas, a Maturitá e a Dorsal, elas também vão estar com live. Elas também vão estar transmitindo outros conteúdos que a gente vai compartilhar com vocês quando acabar aqui na quinta-feira.
Então, isso aqui é contínuo, tá? Então, Nonato vai falar também, não é, Lídia? Me confirme. Vai. Né? Nonato vai falar também e o time todo vai estar comentando sobre tudo. Eu vou dizer às pessoas, sabe por que o Nonato não falou ainda? Porque a gente é ficha pequena. Eu não sou doido de falar depois do Nonato, né? Então, primeiro a gente fala da nossa... Depois ele entra e acabou pra gente. Acabou pra gente. A gente estava concorrendo com o gênio. Então, primeiro entra os mortais, depois entra as pessoas que estão acima dele. É por isso que ele não falou ainda, tá? É verdade. É verdade. Eu Obrigado. também quero agradecer demais, viu? Não só a vocês e pela ideia também, mas todo mundo que participou. Lembrando que, assim, aqui não tem quem sabe mais, né, Cláudia? A nossa proposta não é essa. Quando o Luiz pensou nisso, que a gente começou a conversar, a ideia era a gente tentar trazer um pouco do que a gente está vivendo no dia a dia, a experiência, a aplicabilidade daquilo que está no conceito e na vida real, que de fato consegue, aquela coisa da expectativa versus realidade. Então, não tem nada de certo e de errado. O que a gente está tentando aqui junto com vocês, e aí volto a dizer que a ideia, de repente, da gente pensar em fazer o Zoom e ter a possibilidade de discutir com todo mundo, é o que vai trazer para nós mais conhecimento. Para nós, todo mundo mesmo. Então, a gente até no curso do Lean, como os meninos têm que entregar projetos, a gente tem o grupo, vai discutindo ali, porque a intenção, de fato, é fazer esse modelo mental mudar um pouco e a gente parar de ficar nessa onda do mais do mesmo mesmo. Com certeza aqui nos participantes a gente vai vendo pessoas que têm tanta experiência quanto a gente. Eu, diante desse povo que está aqui, acho que eu sou peixe pequeno. Mas a nossa ideia não é dizer que a gente sabe, né? A ideia é a gente compartilhar mesmo que na prática a gente está fazendo e que está sendo bacana, que está sendo legal e que pode ajudar outras instituições também a fazer. Eu agradeço sempre, porque a proposta da nossa empresa também, Dorsal, é de trabalhar conhecimento, não de reter nada conosco. O que a gente mais faz quando a gente está na instituição também é doar. Então, eu falo para o Nonato que eu fico mais cansado trabalhando na Dorsal, mentalmente falando, do que qualquer outro trabalho. Mas porque a gente está ali numa fase de compartilhamento de conhecimento, e esse é o propósito, senão para nós não faz nenhum sentido. E a parceria com Acredite, com a Maturitar, pode parecer estranho para muitas pessoas, né? Empresas que têm um foco de trabalho muito parecido, ou até hashtag igual, estarem juntas, mas para nós não tem estranheza nenhuma, acreditem. A gente torce uns pelos outros da mesma forma, a gente acredita muito que o que a gente está disseminando e o que a gente está provocando dentro das instituições, o objetivo mesmo é de aprendizado e da gente desenvolver novas e novas possibilidades dentro do cenário que vai aparecendo. Hoje é o Covid, amanhã pode ser uma outra coisa. Então, agradeço de verdade. Vai ter Fala Nonato, gente. Semana que vem, que são as lives da Dorsal na sequência, vai ter uma fala dele. Meu Deus, que vai falar. Cris Formiga, que feliz você estar aqui. Oh, todo mundo está cobrando a sua cantoria. É porque Sandy não vai deixar. Sandy não vai deixar, porque a Lídia vai ofuscar todo aquele tamanho da Sandy, né? Então, gente, não dá. Vai ter Ivete, vai ter Sandy. Se eu cantar agora, elas vão ficar muito inibidas. Dá para ninguém. Com dó. Lídia, você vai ter que cantar. Tem muita gente pedindo, senão a minha live não vai ter valor. A gente não valeu nada. Você falou tanto. Tem que ser parabéns para você. Pra gente ter alegria. O que é imortal morre no final. Pra quem não sabe, nós somos pro show da Sandy Júnior, eu e Lídia, viu? De faixinha, mentira, não tava de faixa, mas a gente tava lá no camarote. Mas a gente tava com gente que tava com faixa. A gente... Ai, meu Deus. Muito, muito obrigado, minha gente, viu? Amanhã a gente se encontra, se vocês puderem, se não puderem, vocês vão ver a gente, se vocês quiserem, quando quiserem. Um abraço no coração, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Gente, muito vi obrigado. Todo mundo, viu? É porque não dá para mandar beijo para todo mundo. Darcy, gente, não acreditei que eu vi Darcy. Gente, vocês são lindos, lindos. Obrigado mesmo de verdade. Um abraço.